E agora nós estamos prontos para ir, então eu vou compartilhar minha tela. Eu tenho alguns slides para visualizar. Tivemos um bom número de pessoas se inscreverem para comparecer nesta noite. Nós vamos tentar na melhor maneira, na medida do possível, responder as perguntas que muitos de vocês enviaram com muito carinho. E quando você RSVP para essa sessão, se você tem perguntas à medida em que visualizamos tudo isso, sinta-se livres para enviá-las no chat quando eu começar a fazer o que eu vou tentar fazer agora, desde que temos tantos aqui esta noite, puxar as grandes perguntas que eu estou vendo e me certificar que eu estou tentando respondê-las, no final. Nós esperamos e já que vocês têm pelo menos uma rodada de prática agora, que vocês vão responder várias das perguntas que vocês têm, e então, mas Mas se vocês forem capazes se nós somos capazes de responder suas perguntas nessa sessão, se a gente não for capaz de responder suas perguntas nessa sessão, vocês têm meu e-mail, então sintam-se livres para me contatar, e nós vamos nos certificar que façamos uma triagem sobre isso com uma equipe para que a gente possa ter as suas perguntas respondidas. E então vamos seguir adiante. E mais uma vez, quaisquer perguntas, por favor, envie-as no chat. Mesmo se eu estiver falando, mesmo se eu estiver falando, nós vamos certificar que nós mantenhamos vigilantes à medida do evento, ao longo do evento. Então, certo, o que nós vamos fazer, a gente vai começar com uma visão geral do C3. Muitos de vocês provavelmente são muito familiares com o C3 a essa altura e não tem muitas perguntas, mas nós gostamos de fazer, de relembrar. Então, nós criamos a fundação à medida em que nós começamos com as mudanças que nós estamos preparando. E então, nós vamos adentrar alguns das atualizações de novembro que vocês estão vendo. Então, tem algumas coisas aqui que são novas. Então, uma é que a gente vai ter uma atestação para isentar financiamento para cuidados infantis, assistência de financiamento de cuidados infantis, como novo, nós vamos acertar isso como um novo requerimento. Então, nós vamos ter um novo um desses novos na estação, para nos certificar que as pessoas que estão usando o C3 estão atestando que eles estão dispostos a aceitar é, ah, acesso à saúde, assistência financeira para acesso à saúde, cuidados médicos. Então, nós vamos passar por todos os detalhes mais básicos sobre o que é assistência financeira para cuidados infantis. Se você, então nós vamos falar a respeito do o requerimento de uso de financiamento. Então nós vamos nos aproximar em algumas das coisas que nós vamos adentrar no futuro, desde da última quantidade de financiamento. Então, a análise mais rápida do C3, mais uma vez, eu
Eu tenho certeza que muitos de vocês são familiares com o C3, estamos esperando para nos certificar que nós estamos começando do mesmo lugar. Ah, licenciamento eh, licenciamento elegível, fundo de uso geral, você pode usar esses para investimentos de força de trabalho e melhorias na qualidade do programa, como para suprimentos, currículos, ou para coisas que ajudam a ajudar o seu negócio, seguros, e também isso é o que o C3 pode ser usado só para os nossos programas de centro de base. Obrigado, Eugênia. Eu vou passar para Ellen. Obrigado, Eugênia, para dar para as pessoas uma visão rápida e geral de como a Fórmula C3 atual funciona. A Fórmula C3 é, é composta de três componentes maiores. Nós temos a licença de capacidade, que é ajustada para matrícula, o índice base, que é o que também vai ser, que também diferencia mais profundamente os funcionários as idades servidas e a equidade e ajustamento. Temos três componentes, esses três outros componentes multiplicam-se juntos usando os prêmios de financiamento mensal, a alocação anual, a quantidade de alocação anual, especificamente para os programas de lucro que com mais de 10, o que é mais do que 475 milhões. No nosso próximo slide, eu vou detalhar um pouco mais sobre os específicos de cada um desses componentes. Aqui vemos um pouco mais de detalhes sobre os vários componentes mencionados anteriormente. Para licença, capacidade, nós ajustamos para licenciamento, o que significa que nós olhamos para os programas médios nos últimos 12 meses, usando um limite de 75% para matrícula para um programa que usa a licença completa, licença em uma capacidade completa. O segundo componente, nós temos o índice base. Esse índice de base é a quantidade usada no tipo de programa, para os servidos mais jovens serviços para a família e cuidados infantis. E para esses dois programas, tipos de programas, nós temos seja o programa seja completo ou parcial. Além disso, o índice base multiplicado pelo ajuste de equidade, o ajuste de equidade dividido em três níveis diferentes, cada um tem o seu próprio multiplicador. Por exemplo, para um grupo se qualificar para o nível um tem três critérios diferentes. O primeiro sendo se serve 25% ou mais crianças recebendo EEC, cuidados infantis, assistência financeira ou CCFA. Esse percentual é calculado baseado nos 12 meses, olhando para trás, e nós temos o maior percentual reportado, registrado nos últimos 12 meses, e isso é usado para determinar qual nível como critério para um dos critérios, para os níveis. E você pode ver mais adiante a diferença. Os níveis diferentes carregam suas próprias quantidades de multiplicadores. Então, quais são as atualizações que estão chegando em efeito neste novembro? A fórmula que nós acabamos de revisar não está mudando. O que pode estar mudando é a quantidade que programas estão recebendo, uma vez que a fórmula reinicie baseada nos programas no input. Por exemplo, se sua matrícula foi mudada dentro dos últimos, dentro do matrícula média, que mudou nos últimos 12 meses, o que é diferente de quando você pode ter se inscrito no último novembro, quando quando suas garantias foram dadas este novembro. Similarmente, se o número de crianças recebendo CCFA mudou, então isso pode também afetar o seu fundo, sua bolsa, e isso pode mudar o valor. Nós encorajamos fortemente os programas
a enviarem a sua aplicação, sua candidatura de novembro o mais rápido possível, para que eles possam entender a quantidade que vamos estar recebendo nos últimos 2 meses, nos próximos 2 meses. Como, mais uma vez, eu quero lembrar, mesmo que no ano passado, a base na aplicação de novembro que vai ser, isso vai gerar uma quantidade fixa ou estática. Esses programas vão receber para os últimos 12 meses outras atualizações que estão em efeito começando em novembro. Nós estamos adicionando uma nova atestação por requerimento estatutório de estatuto que requer todos os programas de CBN C3 que demonstrem uma vontade de inscrever crianças recebendo CCFA, e nós vamos falar um pouco mais em detalhe sobre como isso fica em termos de aplicação de candidatura e, em seguida, quais programas a gente tem que fazer dentro de um teste. Adicionalmente, começando em novembro, e também para o centro baseado também com programas baseados em centro apenas, somente programas baseados em centro. Existe uma nova expectativa de que 50% do C3, do financiamento do C3 vai ser aplicado em investimentos de força de trabalho. Nós também vamos falar sobre os requerimentos em mais detalhes. Por último, existem desde o C3, uma vez que o C3 é fundado por níveis, mais uma vez, para 7.475 milhões por ano fiscal do ano de 2026. Nós estamos atualmente, a, o que significa é que cada trimestre, baseado no financiamento atual, a próxima vez, nós vamos ficar fazendo essa análise no começo desse trimestre de dezembro. Então, a próxima análise vai ser em janeiro e antecipada para janeiro de 2026. Próximo slide, por favor. Obrigado. Para a atestação vai aparecer para todos os programas cada mês no C3. A candidatura dos programas vão precisar atestar afirmativamente para essa atestação de modo a receber os financiamentos do C3. Você pode ver uma linguagem específica que você está testando. Se você disser sim, esse programa tem uma vaga disponível, então você vai, uma família vai estar recebendo o EC de cuidados infantis, recursos e agência de referimento, de referência. Essa atestação vai aparecer para todos os programas, independente de você recebeu, se você já se inscreveu para uma voucher, um acordo de uma voucher, ou essa atestação não requer que programas tenham um acordo de voucher já firmado no momento do que foram testados, ou para ter uma C especificamente. Essa testação é para demonstrar uma vontade de inscrever crianças recebendo CCFA, e se eles têm um interesse em se inscrever no seu programa para crianças que, que atestam, eles vão. Nós estamos também oferecendo programas, e se existem barreiras que previnem para esses programas, onde você pensa que pode ter uma barreira para participar do CCFA, nós encorajamos que você comece a sua aplicação onde vai haver. Por último, para todo o programa que estão testando, nós vamos estar compartilhando a informação publicamente no nosso site irmão no Centro de Educação, na Educação para a Carreira. Obrigado, Ellen. Boa noite a todos. Eu sou Therese Nicholas, comissária, comissária assistente para acesso de família e engajamento. Aqui em EC, eu superviso todas as coisas em termos de acesso familiar, e isso inclui cuidados infantis, assistência financeira e nosso
escritório de colaboração estadual e também nosso escritório de família e suporte comunitário. Antes de eu começar, eu só quero é, passar um momento para dizer algo muito importante, e isso é cuidado infantil. A assistência financeira é crítica para o suporte para muitas famílias. Isso ajuda os pais trabalham, vão para a escola e mantêm os seus filhos em um local seguro e com carinho. E nós também sabemos que nós sabemos que para cada família que precisa de ajudas, nem todos podem pagar. Então nós queremos dedicar um momento para reconhecer que isso é limitado e devem haver famílias que vão ter dificuldades em pagar pela assistência, mas mas nós também queremos reconhecer também que nós queremos expandir o acesso para ter na medida do possível. Então, nós chamamos assistência financeira para colégios infantis, DCFA, para simplificar, e é um programa financiado pelo Estado que essencialmente ajuda famílias com rendimentos baixos e moderados, ou famílias envolvidas com DTA ou DCF para pagar por trabalhos infantis, cuidados infantis. Aqui em EC, nós administramos é, assistência financeira para cuidados infantis ao longo de 3 programas. E isso é isso leva em consideração o seu rendimento, acesso familiar para esses programas, tanto através da lista de espera ou para o nosso rendimento, ou através de um referimento direto desse DCF ou DTA, do nosso DTA ou em nossas famílias DTS, no seu núcleo, assistência financeira para colégios infantis existe para ajudar aqueles que buscam oportunidades educacionais ou para estabilizar a transição. Agora que nós sabemos o que CCFA é, nós vamos falar sobre o que isso cobre. CCA cobre uma ampla gama de serviços de assistência infantil, cuidado infantil e, é, e existem em diferentes configurações. E isso proporciona ajuda a crianças recém-nascidos e crianças em idade pré-escolar e nossos filhos em idade escolar e também programas de verão fora do horário escolar. Nós vamos dizer, durante as férias, então seu, seu, seu inverno, sua primavera também, e também as suas férias de verão. Agora nós vamos falar sobre o que provém esses serviços. Então, um provedor CCFA é uma criança licenciada, é, um provedor de auxílio infantil licenciado que aceita vouchers como pagamentos para serviços de auxílio infantil. Isso e é notável que a elegibilidade começa. Então você tem que ser licenciado e aprovado e também sendo licenciado e aprovado você está seguindo do SEEFC para aceitar esse índice. Você também vai estar assegurando que você está trabalhando com uma criança com os recursos com os nossos recursos de auxílio infantil e, e agência de referência, de referência também e, e os mesmos tipos de acesso. Próximo slide, por favor. E quando você vê aqui, tem um nível bastante alto de acesso e que todas as crianças no seu programa, mesmo que eles já estão recebendo o cuidado infantil e assistência financeira ou não, vão receber o mesmo tipo de auxílio e o mesmo tipo de acesso. Próximo slide. E quando você vê
aqui tem um alto nível, apenas os passos para se tornar um assistente, um provedor de assistência financeira para cuidados infantis. Então, o ponto de partida para se tornar um provedor de assistência financeira para cuidados infantis é conectar-se com seus recursos de cuidados infantis ou agência de referência. Você pode fazer isso, você pode ver no chat, tem uma ferramenta que ajuda nesse processo. Quando você completar a orientação, você vai completar documentos diferentes requeridos. Alguns desses documentos são listados na tela diante de vocês. Então, você tem que mostrar a sua licença ou a sua aprovação de extensão de licença. As bolsas, os valores das bolsas variam bastante. Tem um roteador de provedor, um acordo de roteador de provisão. Agora, existem, existem provedores de auxílio infantil independente e também existem provedores de auxílio infantil, de cuidados infantis familiares com o sistema, que trabalham junto com o sistema. Você vai ver, nós dizemos sistema de auxílio infantil familiar, nós dizemos provedores de auxílio infantil familiar dentro dos provedores do sistema. A diferença é que um está trabalhando independentemente e o outro está trabalhando com o sistema. Isso isso está suportando, ajudando o provedor e como finalidade, se eles estão independentes, mas eles estão recebendo o suporte adicional. Mas então eu vou passar rapidamente por dar uma visão por cima das diferentes responsabilidades e como isso se parece. E à medida que você está fazendo dessas decisões, você o que é importante na hora de fazer essas decisões é que você vai proporcionar sua preferência como um provedor de, de auxílios infantis familiares, de cuidados infantis familiares. E se você prefere ter acesso, ter completa independência e controle de todo o seu programa, você tenderia a se debruçar sobre, ah, você vai tender a ser um provedor de cuidados infantis familiares. E se você é um provedor que prefere o suporte adicional ou precisa de ajuda com as tarefas administrativas que seriam relacionadas a auxílios infantis, você você também, o que você deve esperar, dependendo de qual opção você escolhe e onde você cair, é a sua habilidade de administrar o trabalho que vem com ser um provedor de assistência financeira para cuidados infantis e a maneira com a qual você está administrando o seu programa, um significa mais independência e o outro significa menos dependência, mais ainda, tipicamente, mais suporte. Próximo slide, por favor. Então, nós vamos falar agora de reembolsamento de CFA ou de CCFA, índice de reembolsamento que estão predefinidos e eles são dependentes de tipos de provedores, aqueles mais finos baseados em
auxílio em cuidados infantis familiares, e também a região onde você vive, a idade da criança, e nós, como nós gostamos de dizer, o agrupamento etário. Então, criança, recém-nascido, criança de colo, criança em idade pré-escolar ou idade escolar. Então, finalmente, hum, quem é requerido ter a taxa parental, significando que uma parte, uma parte do reembolsamento diário, da taxa de reembolso diário para esse que eles precisam cobrir, e que aquela, aquela taxa de auxílio familiar vai depender das taxas cobradas. Então, o sistema de auxílios familiares, auxiliares desse programa. Então, se você pedir, você vai começar a receber seu pagamento mensal para os serviços. Isso completa nosso guia do CCFA, e nós vamos passar agora para a Alicia para falar sobre o novo fundo. Meu nome é Aisha, eu sou a comissária associada sênior, e eu vou falar agora sobre o financiamento. Eles são chamados também de programas de menores ou maiores de financiamento. Esse novo, essas subvenções, essas subvenções de financiamento, o requerimento deles assegura que 50% do que é garantido é, é usado em termos de investimentos de forças de trabalho. Por exemplo, se o seu programa mensal de C3 é por volta de 100 mil, então 50 mil desses financiamentos vão ser alocados em direção a investimentos de forças de trabalho. Investimentos de forças de trabalho incluem custos de funcionários, que incluem salários, benefícios, estipêndios e ainda outros suportes para recrutamento e retenção. Investimentos de força de trabalho também incluem desenvolvimento profissional e outros investimentos para auxiliar os funcionários em construir qualificação de educadores. E então nós entendemos que os provedores precisam considerar C3 como um ou mais serviços de financiamento. O próximo passo, o segundo passo é você quer revisar qual financiamento está pagando por qual funcionário. E em alguns casos tem vários fluxos de financiamento que estão pagando por funcionários específicos.
portanto, a alocação é calculada por FTE, tempo integral equivalente por horas ou por localização. Essa revisão deve também incluir eh, quaisquer funcionários antecipados, e se você tem quaisquer vagas no seu programa, o próximo, as restrições seriam incluídas em condições de contrato RIFRS ou outros acordos de contrato. Por último, trabalhe com equipe de liderança dentro do seu programa, liderança veterana para a organização, para fazer as mudanças permissíveis ao financiamento dos funcionários. Comunicação interna é crítica quando discutindo, na hora de discutir, revisar e, e revisar onde há permissibilidade. A organização deve também trabalhar com o seu CPAS também, de maneira a auxiliar nossos programas em encontrar novos usos de financiamento, as sessões em novas sessões de fundo de uso no começo de 2026. Mais informação a respeito dessas sessões estarão vindo. Obrigado. Eu vou passar para a Eugênia. Então, muito obrigado, Alicia, e eu vou lembrar o pessoal mais uma vez, se você não entendeu, esses requerimentos que a Alicia falou a respeito são apenas para programas de base de centro. Se você é um programa de auxílios infantis familiares, cuidados infantis familiares, você não precisa se preocupar a respeito disso, se preocupar com isso, e você vai provavelmente receber e-mails de mim, meus e-mails. Se você está em um centro, em um programa baseado em centro, você, isso, em termos de como acessar esses treinamentos, nós realmente pensamos que nós realmente queremos agradecer a Alicia por sua expertise e sua vontade de se certificar que as pessoas tenham uma transição suave dentro desse novo requerimento de programas de base de centro. Nós vamos conversar um pouco sobre que tipo de o que esperar daqui em diante, se as pessoas meio que então esses prazos trimestrais também muito importante. O próximo que está vendo é dia 31 de dezembro, então você vai precisar conseguir as recertificações para outubro, novembro, dezembro e 31 de dezembro. Então, aquela porta vai fechar. Nós vamos analisar onde nós estamos e nós começamos um novo trimestre em 3 meses. Isso tem sido muito útil. Eu acho que a gente já viu que os programas pedem para a gente manter a fórmula mesma desse ano, o que foi bem útil até agora, mas eles também compartilharam as coisas indo para frente. As pessoas trazeram. Eu vou dizer que somos muito gratos pelos 175 milhões que nós recebemos, mas se a gente for fazer mudanças significantes para C3, a gente precisaria de mais financiamento para fazer isso. Então a gente está vendo o ciclo de orçamento desse ano e a gente vai conversar conforme esse processo acontece para ver como que a C3 pode ser no futuro, e essa quantia de financiamento vai fazer uma grande diferença para as mudanças, porque o dinheiro que a gente tem agora cobre
quase cobre as pessoas que a gente tem atualmente. E então a gente vai garantir que conforme isso acontece dentro do ciclo de orçamento, enquanto a gente avisa os comentários públicos de setembro, a gente vai manter os canais de comunicação abertos com vocês. A gente tem sido muito gratos com todo o feedback que a gente recebeu através da C3 e a gente vai garantir é, a continuação das sessões desses ou comentários, períodos de comentários públicos, onde vocês podem comentar o feedback conforme o programa avança. E antes da gente fazer alguma mudança, a gente vai sempre trazer coisas para o conselho para garantir que tem uma apresentação pública formal no que a gente propôs e ter uma oportunidade para as pessoas dar suas opiniões. Na primavera a gente vai começar o próximo ano fiscal, que começa em julho, para as pessoas saberem o que vai ser daqui para frente. E esse é tudo que eu tenho. Eu vou parar de compartilhar a minha tela para ver vocês melhor. Eu vou começar a ver no chat. Eu vou para convidar meus colegas do SC se tiver alguma coisa que vocês querem que esclarecerem no chat, se vocês veem algo que vocês querem abordar, sinta vontade de entrar. E para as pessoas olhando também, se vocês têm uma pergunta que não foi respondida ainda, sinta-se à vontade para mandar também. Antes de eu entrar nas perguntas, eu vou chamar que a gente vai mandar os slides e a gravação. Então, se você perdeu que sessões, se você tem coisas acontecendo no final de um dia bem ocupado, sem problemas, vamos garantir que você tem a gravação e também os slides. E então eu vou parar de